Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. Capítulo 2.3 Desenvolvimento do adolescente. O adolescente de 13 e 14 anos. Um período de crise. De acordo com alguns estudiosos, a idade entre 13 e 14 anos é talvez o momento mais representativo quanto ao aparecimento dos primeiros traços que correspondem à adolescência propriamente dita. Além das modificações físicas, a aproximação progressiva da sexualidade adulta, os grandes e decisivos movimentos na esfera afetiva e sentimental, o paulatino e inevitável afastamento do círculo familiar, a rejeição às ideias estabelecidas, a busca da originalidade, as primeiras reflexões sérias referentes ao futuro profissional e ao seu futuro pessoal. Estes são alguns aspectos que conformam o caráter adolescente típico. Se na infância o jovem teve dores profundas, na adolescência elas assumiram outra magnitude, sendo muito importante, para não dizer essencial à saúde, poder dar atenção a elas. Também nesse primeiro momento da crise podem surgir certos devaneios e fantasias, totalmente catastróficos e desproporcionais, e que, por um lado, trazem como tema ideias de morte, fuga e suicídio, e, por outro, amplificam triunfos imaginários nos âmbitos sexual, cultural ou esportivo. Normalmente, essas fantasias não se transformam em atos, cumprindo sua função, mantendo-se no imaginário. Porém, em caso de intervenções radicais, repressoras nesse sentido, pode ter consequências indesejáveis. Crianças carentes de normas de conduta críticas e valorativas eficazes podem chegar à adolescência cheias de dúvidas e receios, mostrando-se vacilantes e indefesas diante da agressão provocada por seus próprios desejos inconscientes, ou ainda, por ocasião do menor fracasso nas relações com outras pessoas. Já os meninos e meninas que durante a infância tiveram a oportunidade de gozar e sofrer no âmbito dos seus próprios desejos, movendo-se com autonomia e limitados apenas pelas crises necessárias, que por não terem sido evitadas de maneira artificial, propiciaram o progresso, aprenderam a tolerar frustrações e a situar-se com relativo conforto em compasso de espera diante da promessa de satisfações mais elevadas. Uma educação equilibrada favorece a superação exitosa da crise da adolescência, comum entre os 13 e 15 anos de idade. A identificação com os adultos de seu próprio sexo torna-se efetiva, não de maneira superficial, mas sim progressivamente interiorizando as regras e as normas de conduta oferecidas pelas figuras dos pais. É frequente o desleixo, a indolência e a melancolia alternarem-se com a crueldade e o egoísmo na conduta do adolescente. Na medida do possível, é conveniente evitar o enfrentamento direto e intervencionismo excessivo, que favorecem o afloramento da raiva e radicalização da rebeldia. O adolescente e os afetos. A necessidade anterior de estar em movimentação constante foi substituída, em parte, por outra necessidade distinta, a de conversar, expressar sentimentos, compartilhar impressões, pois as amizades adquiriram um caráter mais sólido. O amigo é mais que um apoio eficaz ou um companheiro para preencher as horas vagas. Converte-se em um aliado valioso, junto ao qual pode enfrentar as novas exigências do mundo exterior, deixando definitivamente para trás os tempos da infância. Apesar do valor conferido à amizade, as relações nem sempre são tão cordiais como seria esperado. As brigas e discussões tomam dimensões de espetáculo, rompendo relações com muita facilidade, frequência e solenidade. As reconciliações também são comuns nessa fase. Nas situações de grupo também existe uma tendência acentuada a promover interações negativas entre os próprios componentes, tais como incomodar, insultar, boicotar os companheiros, assim como uma forte tendência ao complô e a traçar planos e projetos dos quais alguns serão excluídos.
Nesse momento, quando o bullying ainda é muito frequente, é necessário estar atento a tais manifestações, que podem ser confundidas e não devem ser entendidas como naturais ou parte de um desenvolvimento saudável. O relacionamento com o sexo oposto adquire novo formato. O interesse entre os jovens é ampliado nessa fase, chegando a surgirem convites para diversão e etc. Neste momento, podem surgir as primeiras experiências no terreno da sexualidade. Por isso é necessário redobrar a atenção em caminhadas e acampamentos. Os educadores sabem da vulnerabilidade desses sentimentos nessa idade e que, por esse motivo, pode ser simples e é natural que aconteçam desenganos. Os líderes não deverão ridicularizar, nem tentar convencê-los de que é algo passageiro ou que não se trata de amor de verdade, nem criticar ou buscar defeitos na pessoa escolhida. A personalidade. Nos últimos tempos, a consciência que meninas e meninos vêm desenvolvendo de sua própria pessoa e de seus traços de caráter os leva a considerar cada vez mais a opinião que outras pessoas têm sobre eles. Costumam prestar mais atenção a determinados aspectos concretos do caráter ou da personalidade do que a forma física ou outras características materiais das pessoas, ainda que sejam do sexo oposto. Comportamento. Os adolescentes dessa idade são mais conscientes das diferenças individuais, e isso os faz captar expressões e imitar ou personificar os outros. Também procuram se identificar com personagens de filmes ou literatura, demonstram grande senso de humor. O grupo e a cultura adolescente são elementos que lhe conferem laços fortes de convivência que auxiliam ao se desprenderem dos laços familiares. Apesar do desejo de independência, busca a aprovação da família e do grupo de colegas. Enquanto busca a independência da família, desenvolve um forte sentimento de dependência. Pode demonstrar fanatismo por alguma atividade, como também demonstrar apatia em outras, como a escola. Lazer e preferências. Entre 11 e 14 anos, o adolescente de ambos os sexos demonstra preferência por participar de atividades como excursões, acampamentos ou colônia de férias, demonstrando interesse por desenvolver atividades em grupo. Está propenso a se apaixonar por atividades como fazer coleções. Seriados e filmes de TV são os espetáculos preferidos. Podem surgir ainda a mania de escrever poemas ou confissões literárias e etc. Por volta dos 13 aos 17 anos, o interesse pelos jogos ou esportes grupais pode diminuir, dando lugar aos individuais, como natação, tênis, ping-pong. Os jogos de mesa continuam atraindo principalmente as meninas. A música pode vir a se constituir uma nova mania, quando os jovens passam a se interessar por shows, recitais e etc., e podem vir a frequentar bares ou locais públicos como centros sociais, e até mesmo a rua para reuniões com seu grupo nesses locais. O adolescente pode ainda apresentar tendência à introspecção, ao fechamento em si mesmo, o que não significa um isolamento da realidade. É necessário que o adulto compreenda, respeite e possa ser considerado alguém pronto a contribuir, caso surjam dúvidas e possíveis demandas. É comum nessa idade que haja fuga de casa, quando o relacionamento entre pais e filhos torna-se conflituoso devido à mudança de uma criança com temperamento tranquilo e dócil para um personagem conflituoso com respostas prontas e com necessidade de fazer valer sua vontade e opinião. Os pais muitas vezes sentem dificuldade em lidar com essa mudança, talvez por falta de empatia. Religião e moral. A adolescência traz consigo importantes crises. Uma crise significativa é a que coloca em questão os valores religiosos e as doutrinas morais que o acompanham, desde a infância. Se esses valores foram impostos autoritariamente, podem ser apenas superficiais e não interiorizados. Portanto, é normal que sejam os primeiros a ruir. Então, no momento da busca da própria identidade, ele questiona e repele qualquer imposição moral e religiosa. O espírito crítico entra em ação para julgar valores, normas, doutrinas e assim pode sofrer, desde o misticismo fervoroso ao ateísmo intolerante.
Esse tipo de rejeição violenta ou a submissão incondicional possivelmente tem a ver com questões vinculadas ao conceito de autoridade interiorizado na infância. A figura da divindade todo-poderosa garante a imagem paterna muito idealizada anteriormente e agora em declínio. A formação de um cristão com senso crítico para avaliar pontos de vista diferentes e compará-los à sua fé e com conhecimentos sólidos a respeito de Deus e seu relacionamento com suas criaturas fornecem elementos para reflexão equilibrada e consciente para sua escolha. Desenvolvimento da sexualidade. Nessa fase, os esforços e preocupações do adolescente giram em torno de duas formas de organização psicossexual, o ser e o ter. A angústia do menino gira em torno do ter um pênis grande ou pequeno, ter audácia ou valor, ter moto, carro, dinheiro e etc. A angústia feminina se dá em torno do ser bela, admirada pelos demais, inteligente, atraente e etc. Nos meninos, é comum surgirem receios e preocupações que se concentram nos aspectos físicos, tamanho do pênis, desvios laterais do pênis em ereção e emissões involuntárias de sêmen, poluição noturna, devido às alterações físicas que acabaram de sofrer ou por fantasias que os fazem acreditar que qualquer defeito ou desproporção os despojariam no que pressupõe ser a essência da virilidade. Essas preocupações tornam-se temas ainda de conversas e dúvidas. As meninas, segundo estudos, não são tão centradas em si, porém apresentam dúvidas e temores em questão como o desenvolvimento e tamanho dos seios, o ímen e a menstruação. É papel da família promover a educação sexual dos filhos, porém tem falhado frequentemente nesse aspecto, favorecendo as dúvidas dos adolescentes em relação à sexualidade. Na formação espiritual, é fundamental que o adolescente receba orientações sob o ponto de vista cristão e qual o plano de Deus para sua sexualidade, para um desenvolvimento espiritual e sexual saudável.